A paz do Senhor, meus irmãos, dando continuidade à leitura diária da Bíblia, hoje vamos estar lendo no livro de 2 Reis, capítulo 19, 20 e 21. Capítulo 19. Ezequias ora na casa do Senhor. E aconteceu que Ezequias, tendo-o ouvido, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco, e entrou na casa do Senhor. Então enviou a Eliaquim, o mordomo, e a Sebna, o escrivão, e aos anciões dos sacerdotes, cobertos de pano de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós, os quais disseram-lhe assim: Diz Ezequias: Este dia é dia de angústia, e de vituperação, e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto, e não há forças para os ter. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, ouça todas as palavras de Rabsaque, a quem ouviu o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo e para vituperá-lo com as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido. Faze, pois, oração pelo resto que se acha. E os servos do rei Ezequias vieram a Isaías. Isaías lhe disse: Assim direis ao vosso Senhor, assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouvistes, com os quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque, e achou o rei da Síria pelejando contra Líbina, porque tinha ouvido que se havia partido de Laquis. E ouvindo ele, diz de Tiraca, rei de Cuxi: Eis que há saído para te fazer guerra. Tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: Assim falareis a Ezequias, o rei de Judá, dizendo: Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo Jerusalém, que será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tem ouvido o que fizestes os reis da Síria e todas as terras, destruindo-as totalmente, e tu te livrarás. Porventura as livraram os deuses das nações, a quem destruíram, como a Gozã e a Arã e a Rezefe, e aos filhos de Éden, para que estejam em Telazar, que é feito do rei de Amate, e do rei de Apade, e do rei da cidade de Sefavaim, de Ena e de Iva. Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias perante o Senhor e disse: Ó Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras de Sanaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras, e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obras de mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reis da terra, que só tu és o Senhor Deus. Isaías conforta a Ezequias. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor Deus de Israel: O que me pedistes acerca de Sanaqueribe, rei da Síria? Eu o ouvi.
Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontastes e blasfemastes, e contra quem alçastes a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros, afrontastes o Senhor e dissestes, com a multidão de meus carros, subo eu ao altar dos montes, ao lado do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais formosas faias, e entrarei nas suas pousadas extremas, até que no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e como as plantas de meus pés, secarei todos os rios dos lugares fortes. Porventura não ouvistes que já dantes fiz isso, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir, para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes e montões desertos. Por isso os moradores dela, como as mãos encolhidas, ficam pasmados e confundidos. Era como a erva do campo e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, eu sei. Por causa do teu furor contra mim, e por causa da tua revolta, subiu os meus ouvidos. Portanto, porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio nos teus lábios, e te farei voltar pelo caminho por onde viestes. E isso te será por sinal. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano semeei e ceguei e plantei vinhos e comei os seus frutos. Porque o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, nem tampouco virá perante ele com escudo, nem levantará contra ela tranqueira alguma. Pelo caminho por onde vier, por ele voltará. Porém, nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu amparei e esta cidade para o livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus fere os assírios e livra Judá. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Sanaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Serezé, seus filhos, o feriram à espada, porém eles escaparam para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 20. Ezequias adoece. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, servido de ti lembrar de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito,
e fiz o que aos teus olhos o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e puseste sobre a charga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: Qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? E disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: É fácil que a sombra decline 10 graus. Não acontecerá isso, mas volte a sombra 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra 10 graus pelos graus que já tinha declinado no relógio do sol de Acaz. A embaixada do rei da Babilônia. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas a um presente a Ezequias, porque ouvira que Ezequias tinha estado doente. E Ezequias lhes deu ouvido, e lhes mostrou toda a casa de seu tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa das armas. E tudo quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse: Que disseram aqueles homens, e de onde vieram a ti? E disse Ezequias: De um país muito remoto vieram de Babilônia. E disse-lhe: Que vieram em tua casa? E disse Ezequias: Tudo quanto há em minha casa viram. Coisa nenhuma há, ao menos tesouros que eu lhes não mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: Ouve a palavra do Senhor. Eis que vem dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E ainda até os teus filhos, que procederam de ti, e que tu gerastes, tomarão para que sejam eunucos no paço do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: Boa é a palavra do Senhor que dissestes. Disse mais: E não haverá, pois, em meus dias paz e verdade. Ora, o mais dos atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez a piscina e os aquedutos, e como fez vinha água à cidade, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Ezequias dormiu com seus pais, e Manassés seu filho reinou em seu lugar. Capítulo 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Efziba.
E fez o que era mau aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor desterrara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, e fez um bosque com o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército do céu e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era argoeiro. E instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura no bosque que tinha feito na casa do Senhor, na casa de que o Senhor disseram a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e mais não farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés meu servo lhes ordenou. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os amorreus, que antes dele foram, e até também Judá fez pecar com os seus ídolos. Por isso, assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que hei de trazer mal sobre Jerusalém e Judá, que qualquer que ouvir, lhes ficarão retinido ambas as orelhas, e estenderei sobre Judá o cordel de Samaria e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela, e limpa e a vira para a sua face. E desampararei o resto da minha herança, entregá-los-ei na mão de seus inimigos, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje. Demais disso também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Quando ao mais os atos de Manassés, e tudo o que fez, quanto fez mais, e o seu pecado que pecou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Manassés dormiu com seus pais, e foi sepultado no jardim da sua casa, no jardim de Uza, e Amon seu filho reinou em seu lugar. Amon é um mau rei, e os seus servos o matam. Tinha Amon 22 anos, da idade de quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Mesulamete, filho de Azuz de Jotobá. E fez o que era mau aos olhos do Senhor, como fizera Manassés seu pai, porque andou em todo o caminho em que seu pai andara seu pai, e serviu aos ídolos a quem seu pai tinha servido, e se inclinou diante dele. Assim deixou o Senhor Deus de seus pais, e não andou no caminho do Senhor. E os servos de Amon conspiraram contra ele e mataram o rei em sua casa. Porém,
o povo da terra feriu todos os que conspiraram contra o rei Amon. E o povo da terra pôs a Josias seu filho, rei, em seu lugar. Quanto a mais dos atos de Amon e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro das crônicas, rei de Judá? E o sepultaram na sua sepultura, no jardim de Uza, e Josias seu filho reinou em seu lugar. Amém, meus irmãos? Finalizo aqui mais uma leitura diária. Que Deus abençoe a todos, fique todos na paz do Senhor Jesus.